Olá, companheiras e companheiras, meu nome é Valdir e sou militante do coletivo Raízes Socialista e hoje vou falar com os colegas a respeito de um tema muito caro à classe trabalhadora, que é o movimento sindical. Como todos sabem, nós vivemos hoje no Brasil uma crise de representatividade de classe, uma crise de ausência de luta política no sentido da busca pela transformação da sociedade e uma melhor qualidade de vida para a classe trabalhadora. E isso se deve à estagnação do modelo de representação sindical que temos e, por outro lado, a uma investida do ultraneoliberalismo em cima dos direitos da classe trabalhadora. E esses sem uma representatividade capaz de se contrapor à investida patronal. Nesse sentido, cabe a nós trabalhadores, cabe a nós sindicalistas, ex-sindicalistas e todos aqueles que de alguma forma lutam ao lado da classe, buscarmos incentivar e apresentar alternativas e contribuir de alguma forma dentro das nossas limitações com o que é possível ser feito para mudar essa realidade. E é difícil tratar de reformas, de mudanças em setores bastante organizados e onde o governo, os empresários investem muito justamente no sentido contrário, de esfacelar qualquer tentativa de representação ou de melhora na representação. Por outro lado, a burocracia sindical também não busca se modernizar ou alternativas a essa estagnação, até porque eles também são tão beneficiados quanto os empresários. E por isso, ninguém que é beneficiado de um determinado modelo busca reformá-lo, mudá-lo, né? Essas mudanças devem ser feitas e buscadas por quem está descontente. Nesse sentido, é um ponto inicial que nós vamos colocar aqui. Nós, do Raízes Socialistas, fizemos um debate e acumulamos algumas ideias sobre, em primeiro lugar, o atual modelo sindical, estagnação, e as perspectivas de mudanças que nós entendemos necessárias, urgentes e, acima de tudo, que vão dar um salto de qualidade na luta da classe trabalhadora brasileira. Não é possível que continuemos com quase 20 mil sindicatos, né? E um baixo nível de sindicalização. E mais ainda, a ausência de representatividade nos locais de trabalho que faz com que os trabalhadores fiquem subordinados totalmente aos patrões, sem que isso, de alguma forma, se altere na correlação de força hoje existente. E aqui, importante destacar que nós vamos fazer um paralelo e umas proposições relacionadas ao sindicalismo da iniciativa privada. Porque para os servidores públicos a situação é mais complexa. Por outro lado, é um sindicalismo mais combativo e dentro de uma nova realidade totalmente diferente do sindicalismo hoje praticado e existente na iniciativa privada. Então, nossas ideias aqui são voltadas mais ao movimento sindical, hoje direcionado à iniciativa privada. Em outro momento, podemos voltar aqui e discutir a questão do sindicalismo no serviço público. Nessa linha, e apresentamos o seguinte: entendemos que a quantidade de sindicatos e a ausência de representação devem ser mudados radicalmente. Em primeiro lugar, é preciso um sindicalismo livre, desatrelado de patrões e governo. Um sindicalismo onde os trabalhadores sejam os protagonistas e as regras existentes dele sejam resultado da luta da classe trabalhadora e não de projeto de lei, de iniciativa acordada em quatro paredes, onde os trabalhadores ficam ausentes e meia dúzia lá resolve por eles. Nesse sentido, o sindicalismo novo, ele deve partir do local de trabalho.
E nós devemos ter em mente que, mesmo o Brasil com essas dimensões continentais, é possível que tenhamos sindicatos organizados por ramo de atividades e em caráter nacional. Um sindicalismo onde comece dentro da fábrica e termine numa organização nacional, de forma organizada por ramo de atividade. Um meio de diminuir essa proliferação de sindicatos de cartório, sem representatividade, e, por outro lado, aumentar a representação no local de trabalho. É necessário que o sindicato nasça dentro do local de trabalho e se organize nacionalmente, com comissões municipais, estaduais e o seu organismo nacional. Hoje, com a internet, é até fácil de se fazer reuniões e assembleias virtuais. Isso não tem grandes problemas, né? Lógico, vai se dizer que boa parte dos trabalhadores não tem acesso à internet ainda, mas isso é uma busca que deve ser incessante. E se tem para postar vídeos, para fotos, para contatos, grupos de família, pode ter para a sua organização de classe, pode ter para a sua manutenção da vida, pode ter para as questões essenciais da classe trabalhadora. Nesse sentido, pensamos um sindicalismo organizado por ramo de atividade, onde esse emaranhado de sindicatos existentes hoje sumiriam, dando lugar a uma organização enxuta, porém representativa, de acordo com os interesses dos trabalhadores. Também não podemos mais pensar um sindicalismo onde não esteja os trabalhadores precarizados, essa pejotização que temos hoje no Brasil, esses trabalhadores que são desempregados, que estão temporariamente exercendo bico, não estejam incluídos. Não podemos pensar um sindicalismo onde os milhões de desempregados estejam excluídos dele. Então, as iniciativas sindicais devem ser inclusivas, seja da quantidade de pessoas a se associarem, seja da quantidade de excluídos do mercado formal de trabalho que deve estar dentro da representação sindical. É nesse sentido que nós começamos esse diálogo, que não se exclui aqui. É apenas um pontapé inicial que damos para contribuir com o debate que vem pela frente no sentido da reorganização das lutas, da reorganização da classe trabalhadora e de uma profunda reforma nos instrumentos de representação de classe.